Olá pessoas, é um prazer ter vocês aqui de volta. Eu sou Natália Farmacêutica e hoje nós vamos revelar a verdade por trás de 10 mitos sobre a pele. Mas antes de mais nada, por favor, dê aquela morazinha, compartilhe, dê o like e se inscreva, tudo bem? Vamos lá. Primeiro mito. Quando se trata de shampoo ou sabão, produtos de limpeza, geralmente a gente acredita que quanto mais espuma, melhor. Mas na verdade isso não tem nada a ver. Não existe uma relação direta entre a produção de espuma e a eficácia do produto. Existem diversos produtos que têm uma ótima ação de limpeza e que não tem nada a ver com a produção de espuma. Alguns produtos podem produzir mais ou menos. Geralmente esses produtos eles são formulados realmente para produzir mais espuma para poder satisfazer o desejo dos clientes. E, na verdade, às vezes, para poder conseguir esse tanto de espuma que geralmente a gente gosta e a gente prefere, porque a gente acha que com mais espuma significa que está limpando mais, acaba que eles podem até ser produtos um pouco mais agressivos e até mesmo irritantes, justamente por ter um excesso de agentes de limpeza e o que vai produzir mais espuma, mas também pode acabar limpando um pouco demais. Segundo mito, produtos mais caros necessariamente são melhores. A essa altura do campeonato, a gente já sabe que isso não é uma verdade, tanto é que existem diversas marcas hoje em dia que são queridinhas das pessoas e elas têm um preço muito mais acessível e entregam muito bem. A performance dos seus produtos são boas e fazem o que prometem. Então, por que existe essa ideia de que um produto mais caro é um produto melhor? Na verdade, o preço de um produto não tem a ver somente com o seu custo de fabricação. Não depende somente desse fator para a gente conseguir precificar um produto. Um produto pode muito bem ter o seu preço linkado não só com o custo de produção, mas também com o posicionamento de mercado que esse produto tem. Por exemplo, existem marcas que são focadas em serem produtos de luxo. Por exemplo, um batom da Louboutin que custa aí uns R$500. Um batom minúsculo, R$500. E aí você se pergunta quem é que compraria? Muitas pessoas comprariam, porque é um item de luxo. Na verdade, não tem tanto a ver assim com a sua performance, ou sua capacidade, ou o que ele faz ou deixa de fazer, mas sim pela questão do status. Então, um produto de luxo ele pode ter uma performance muito semelhante de um produto que é muito mais barato, mas que ele tem esse mercado voltado para pessoas que realmente querem um produto que não seja simplesmente produto, mas sim um item de colecionador, por exemplo. Então, existem essas diferenças. Obviamente que existem produtos muito caros, que ali tem muita tecnologia e ele realmente é diferente dos produtos mais baratos. De maneira geral, os produtos mais baratos conseguem sim ter um ótimo desempenho, então o preço não é determinante em performance, porque o preço nem sempre é determinado pelo custo do produto, mas também por um posicionamento de mercado. Então existe essa diferença, então é importante a gente avaliar isso também. Então, quando você for pensar que, nossa, eu preciso de um produto muito caro, na verdade, você pode buscar opções muito acessíveis que cumprem com o que promete. Não necessariamente serão as mesmas coisas, como eu disse, alguns produtos existe uma justificativa para serem mais caros, porque realmente possuem uma tecnologia por trás, mas nem sempre esse é o caso. Então, se você quiser montar uma skincare barata e eficiente, é muito importante você ter o conhecimento em relação aos ativos que existem naquele cosmético para você conseguir fazer escolhas estratégicas sem precisar gastar tanto assim, tá? Essa pode chocar algumas pessoas, então, terceiro mito. Produtos naturais são sempre seguros. Nem todos os ingredientes naturais são seguros para a pele. Por exemplo, óleos essenciais, se não diluídos na proporção correta e não utilizados da maneira certa, eles podem sim ser altamente alergênicos e causar irritações na pele. Obviamente isso depende de pessoa para pessoa, mas de maneira geral é preciso muito cuidado quando se for utilizar óleos essenciais e também ter cuidado em relação ao que está ao redor quando você usa. Por exemplo, alguns óleos essenciais podem ser tóxicos para alguns animais e também é preciso ter cuidado se a gente for utilizar perto de bebês. Não estou falando que eles são horríveis e que devem ser banidos, no entanto, é preciso que tenhamos cuidado com esses produtos naturais. De maneira geral, por a gente pensar que é um produto natural, a gente tende a acreditar que também são produtos seguros. E isso é um problema. A gente sempre tem que lembrar que na natureza a gente consegue encontrar uma diversidade de produtos e isso inclui também plantas tóxicas
e plantas venenosas. Então, assim, a ideia de que um produto é natural, então ele automaticamente é um produto seguro, não faz muito sentido. Para um produto ser seguro, ele não tem que ser natural, mas ele precisa sim ter ingredientes que são já identificados como produtos seguros e também fazendo o uso correto. Quarto mito: lavar o rosto várias vezes ao dia reduz a oleosidade, tá? Essa daqui a gente cresceu acreditando nessa. Tenho certeza que você achava que você tinha que lavar o seu rosto várias vezes no dia. Então vamos desmistificar isso aqui agora. Lavar o rosto não tem nada a ver com a redução da oleosidade. Lavar o rosto com certeza não está relacionado com a redução da oleosidade. A única coisa que você está fazendo quando você está lavando é retirar a oleosidade que existe no seu rosto, mas você não está reduzindo a produção de oleosidade, porque lavar o seu rosto não tem esse tipo de poder. Não vai chegar ali em camadas mais profundas da sua pele e falar assim: Senhor, para de produzir oleosidade. Isso não vai acontecer. Então, o que na verdade você está fazendo? Por lavar muitas vezes o seu rosto vai acabar ficando mais ressecado. Então, ele vai perder essa oleosidade natural do seu rosto. E nesse processo de perder a oleosidade natural do seu rosto, você pode acabar causando um efeito rebote, porque o seu rosto vai ficar... Ou cadê minha oleosidade? Então, ele vai lá e produz mais. Então, lavar o seu rosto várias vezes ao dia não consegue diminuir a oleosidade, não consegue fazer com que o seu rosto produza menos óleo, vai somente retirar ali o óleo que já tivesse sido produzido. E nessa retirada excessiva de óleos, frequentemente faz com que o seu rosto, na verdade, queira produzir mais óleo, porque ele acha que está precisando, já que sua pele está seca. Então, esse é um grandíssimo de um mito. E vamos para o próximo mito. Esfoliar o rosto todos os dias vai diminuir a sua acne. Olha, eu lamento informar, se esse for o seu método, se essa for a maneira que você utiliza para tentar diminuir as acnes que você tem, eu vou ter que te dar uma péssima notícia. Porque eu tenho certeza que você esfolia o seu rosto, e se você esfoliar o seu rosto muito frequentemente por causa disso, eu devo imaginar já que você faz ali aquelas receitinhas, aqueles DIY com açúcar, café e sei lá mais que outras DIYs estranhos que existem na internet. E eu devo dizer que eu também fazia isso. Tadinho de mim. Cada pessoa tem uma pele que pode ser mais sensível ou uma pele mais resistente, mas de maneira geral você não pode esfoliar demais. E principalmente quando a gente fala desses DIY de açúcar ou de café, a gente está falando de partículas que são pontiagudas. A gente está falando de uma matéria-prima que não foi feita para você esfoliar o seu rosto, o que vai ocasionar microabrasões e criar machucadinhos bem pequenininhos no seu rosto. E esses micromachucadinhos vão fazer com que sua pele fique mais sensível, mais irritada, o que vai gerar mais acne. Então, de maneira geral, você pode esfoliar o seu rosto, mas tem ali uma estratégia para esfoliar o seu rosto. Não esfolie todos os dias. E se for esfoliar, não faça esse DIY. Dê preferência a produtos realmente feitos para isso. E muitas vezes, na verdade, vale muito mais a pena você fazer uma esfoliação química do que uma esfoliação física. E pode até ser legal fazer esfoliação química, mas também segue a mesma ideia. Tenha cuidado quando for fazer essa esfoliação. Beleza? Sexto mito. Você não precisa usar protetor solar em dias nublados. Olha, gente, no dia nublado, o sol continua lá, tá? Não é porque tem nuvem que o sol deixou de existir e ele simplesmente foi embora da galáxia. O fato do dia ter nublado não faz com que os raios UV sejam barrados. Os raios UV vão continuar passando e se você estiver lá, debaixo das nuvens, mas se você estiver no meio da rua, se você estiver pegando esse sol, você está sendo exposto aos raios UV, o que significa que você precisa sim do protetor solar, porque os raios UV vão continuar atingindo a sua pele e penetrando na sua pele, fazendo o dano que ele tiver que fazer. E a gente sabe que não se proteger dos raios UV faz com que a gente tenha mais propensão a ter câncer de pele, então tomem cuidado. Sétimo mito. Você não precisa de hidratante se você tiver pele oleosa. Esse daqui eu não vou cansar de falar pra vocês nesse canal e vocês vão me ouvir falando isso aqui quase que em todo santo vídeo. Porque oleosidade não está relacionado com hidratação. Oleosidade está relacionado com óleo e hidratação está relacionada com água. Por isso que se você tem uma pele oleosa, você continua tendo que precisar hidratar porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A hidratação é um passo essencial e é muito importante para manter a saúde da sua pele.
Então não se esqueça desse passo. E o fato de você ter pele oleosa não te exime dessa necessidade. Então, cuide da saúde da sua pele e hidrate ela, apesar dela ser acneica ou não, oleosa ou não, não importa. Toda pele precisa ser hidratada. Okay? Agora a gente vai para uma aqui que talvez seja um pouco polêmica, porque se tem uma coisa que a gente escuta, ainda mais sendo brasileiro, é que pele bronzeada é saúde. Olha, essa daqui é complicada e essa daqui eu acho que é até difícil de tirar um pouco da nossa crença, principalmente considerando que somos brasileiros, não é mesmo? Mas pele bronzeada não é significado de pele saudável, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você fica bronzeado, se você vai pro sol frequentemente, se você tá aí toda hora indo pro sol, pra praia, pra ficar bronzeando, ficando lá, torrando no sol horas e horas, o que eu tenho que te dizer, na verdade, que isso não é saúde e sim que você tá danificando as suas células. É isso. Eu, sinceramente, não consigo ir para o sol e não pensar que o sol está danificando minhas células. Talvez eu seja um pouco doida. Talvez. Se você está se bronzeando, significa que você está ficando exposto ao sol. E dentre as possibilidades que existem que o sol pode fornecer pra gente são os raios ultravioletas. E os raios ultravioletas, como eu já disse no outro tópico, no outro mito, eles são responsáveis por causar danos nas nossas células. Então significa que se você está bronzeando, significa que você está pegando sol. Se você está pegando muito sol, significa que você está danificando suas células. O que aumenta o seu risco de ter câncer de pele também no futuro. Então os raios ultravioletas, eles causam dano no seu DNA, no DNA das suas células e em outras estruturas também. Então, por isso aí que é um pouco perigoso. E daqui a gente vai para outro mito. Protetor solar impede a absorção de vitamina D. Olha, o protetor solar pode até diminuir um pouco, talvez, a absorção de vitamina D, mas na verdade não é algo realmente significativo. Essa pode ser uma preocupação comum, mas pode ficar tranquilo. Em geral, nós precisamos de uma dose muito baixa de UVB para poder produzir a vitamina D. E essa absorção pode acontecer até mesmo você utilizando roupa com tecidos bem leves. Mesmo que você se proteja, ainda assim, alguma coisinha provavelmente vai passar. Foi feita uma pesquisa pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde eles conseguiram observar que o grupo que utilizou protetor solar e foi exposto ao sol a 10, 15 minutos, enquanto um grupo que não utilizou nenhum protetor solar também foi exposto, não teve uma diferença significativa em relação à absorção da vitamina D. Os grupos ficaram ali com um número muito semelhante, ali com uma concentração de vitamina D muito semelhante, apesar de um utilizar protetor solar e o outro não. Por isso, mesmo que de alguma maneira o protetor solar possa diminuir em algum grau ali a sua absorção de vitamina D, provavelmente não vai ser uma coisa significativa. E de maneira geral também, a gente também precisa lembrar que as pessoas tendem a não utilizar a quantidade adequada de protetor solar. De qualquer maneira, não se preocupe com a vitamina D. Se essa for sua desculpa para não utilizar protetor solar, a gente precisa lembrar do câncer de pele. Então, é muito melhor que você se proteja do sol. Até porque, convenhamos, você não vai sempre se proteger do sol 100% do tempo. Então, faça isso o máximo que der, porque de resto, com certeza sua vitamina D vai ficar bem. E agora a gente vai finalizar aqui com esse mito aqui legal, hein? Os poros podem ser fechados ou abertos. Vamos pensar aqui rapidinho. Os poros não são músculos para eles conseguirem abrir ou fechar. Os poros muitas vezes estão relacionados com o organismo daquela pessoa. Algumas pessoas vão ter poros maiores, algumas pessoas vão ter poros menores. E isso, ao longo dos anos também, então com a idade, nossos poros podem aumentar. Mas o que é importante a gente entender é que a gente não consegue abrir ou fechar os poros. O que acontece é que a gente pode ter um bom cuidado com a nossa pele, um bom skincare, e com isso a gente evita que eles fiquem obstruídos, então a gente diminui essa dilatação que acontece, mas a gente não consegue abrir e fechar os poros, ok? Então, se você vê uma pessoa, nossa, a pessoa não tem poros, sabe? Não se martirize por isso, que os poros são poros e é isso, cada um tem um poro e é isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui e assistido esse vídeo completo. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que continuem assistindo os vídeos do canal. Espero ver vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto ou sugestões para os futuros vídeos, vocês podem utilizar a seção dos comentários. Então, muito obrigada por assistir e bye!